Comentário da Epístola de Paulo aos Gálatas. Nós lemos nos versos 1 a 5 do primeiro capítulo. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo, e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. 2 E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. 3 Graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. 4 O qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai. 5 Ao qual seja dada glória para todos sempre. Amém. Nestes versos relativos ao prefácio e à introdução da Epístola aos Gálatas, nós vemos que havia algumas pessoas entre os Gálatas que estavam se esforçando para minar o caráter e a autoridade apostólica de Paulo. Então não é surpreendente encontrá-lo afirmando que não fora constituído apóstolo pela vontade de qualquer homem, mas diretamente pelo próprio Senhor Jesus. Ele foi chamado por Deus para o exercício deste elevado ofício por uma chamada especial do céu, de modo que a sua qualificação para o apostolado não viera do desígnio, nem da mediação de homens, mas receberá esta comissão da parte de Deus para dar um testemunho público de Cristo e do seu Evangelho. Havia várias igrejas na região da Galácia, conforme podemos ver na citação das localidades evangelizadas por Paulo em sua primeira viagem missionária: Perge, Listra, Icônio, Derbe e Antioquia da Psídia, dentre outras. Os Gálatas haviam sido evangelizados na primeira viagem missionária de Paulo. Grato por tão grande amor de Deus por nós, que o levou a dar seu próprio Filho para nos libertar do horror eterno, e pelo fato de nosso Senhor Jesus Cristo ter efetivamente obedecido à vontade do Pai, entregando-se por nós, o apóstolo Paulo prorrompeu num grande louvor e gratidão ao Senhor, dizendo no verso 5: Ao qual seja dada a glória para todos sempre. Amém. Assim, como o livramento é eterno, a glória tributada a Deus deve ser, portanto também eterna. Nós lemos nos versos 6 a 9. 6 Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. 7 O qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. 8 Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. 9 Assim, como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. O apóstolo afirma sua perplexidade diante da rápida apostasia dos Gálatas do evangelho que lhes havia ensinado, para abraçarem aquilo que ele chama de um outro evangelho. Paulo diz que eles haviam se afastado daquele que os havia chamado para serem alcançados pela graça de Cristo, e nisto não estava se referindo apenas a ele próprio que fora o instrumento da evangelização deles, mas a Deus, quem é que de fato chama eficazmente, pelo poder do Espírito Santo, os pecadores à salvação. A chamada salvação consiste basicamente em se amar a Cristo em espírito, o que se comprova, segundo ele, em se guardando seus mandamentos, João 14 verso 15, conforme revelados no Evangelho. Veja por exemplo o Sermão do Monte em Mateus 5 a 7. A fé no Evangelho é comprovada, portanto pelo amor a Jesus Cristo. É por este amor que atua pela fé, que multidão de pecados são perdoados. Como Jesus disse da pecadora citada em Lucas 7 versos 47 e 48. Por isso, te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então, disse a mulher, perdoados são os teus pecados. O modo de permanecer no amor ao Senhor é pela prática da palavra do Evangelho. Não admira, portanto, o grande empenho que o inimigo faz para tentar desviar os cristãos desta verdade do Evangelho. Porque por este meio, ele os afastará da comunhão com o próprio Cristo. João 15 versos 7 e 8. Deste modo o apóstolo se refere no versículo 8, ao único, verdadeiro e imutável Evangelho como sendo o que ele já havia anunciado aos Gálatas. Isto implica que a palavra revelada do Novo Testamento é definitiva e inalterável. Portanto, deixar o verdadeiro Evangelho para abraçar outro Evangelho é negar aos pecadores o único poder que pode salvá-los, porque é pela verdade do Evangelho que são salvos, de modo que não há nenhum outro poder designado por Deus para que os pecadores possam ser salvos dos seus pecados. Assim, toda doutrina pregada à Igreja de Cristo, que oculte ou adultere o verdadeiro Evangelho, conforme faziam os judaizantes nos dias de Paulo, faz com que os que pregam tal doutrina sejam achados culpados diante de Deus e sujeitos ao anátema que está proferido contra eles, porque o Senhor não pode abençoar aqueles que são contra ele e seu ensino. Nós lemos nos versos 10 a 24. 10 Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. 11 Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. 12 Porque não o recebi, nem aprendi de homem algum,
mas pela revelação de Jesus Cristo. 13 Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. 14 E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. 15 Mas, quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou, e me chamou pela sua graça. 16 Revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue. 17 Nem tornei a Jerusalém, a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia, e voltei outra vez a Damasco. 18 Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro, e fiquei com ele 15 dias. 19 E não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. 20 Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. 21 Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia. 22 E não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. 23 Mas somente tinham ouvido dizer, aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía. 24 E glorificavam a Deus a respeito de mim. Gal 2 de outubro de 24. Os inimigos de Paulo faziam todo o possível para minar a reputação do apóstolo, que pregava o puro evangelho de Cristo aos gentios. Então, ele se esforçou para demonstrar que eram divinas, tanto a sua missão quanto a doutrina que pregava e ensinava, de modo a rechaçar as acusações dos seus inimigos tanto contra ele quanto contra a sã doutrina, para que pudesse ser restaurada a confiança dos cristãos da Galácia no evangelho que havia sido pregado a eles. No verso 10 deste primeiro capítulo de Gálatas, Paulo faz 2 indagações que são seguidas por uma afirmação conclusiva, como que sendo a resposta para a pergunta que havia feito anteriormente. Por quê? Persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Verso 10. O verbo persuadir, peito, no grego, tem o sentido de tentar alcançar o favor de alguém através de argumentos. Assim, a primeira pergunta de Paulo tinha em vista levar os Gálatas a refletirem que não era para alcançar o favor dos homens que ele pregava o evangelho, mas para agradar a de Deus, que lhe havia separado e designado para o apostolado. Na segunda pergunta o verbo usado é agradar, no grego, aresco, que significa provocar emoções, excitamento, alegria em alguém. Daí a razão de não ter se referido a Deus nesta segunda pergunta, senão somente aos homens. Assim, nós aprendemos que a finalidade do Evangelho não é produzir estas coisas nas pessoas. O apóstolo diz que se ainda estivesse fazendo isto, a saber, agradando a homens, ele não poderia efetivamente servir a Cristo, cujo propósito em relação à pregação do Evangelho não é este. Por isso ele não moldou e nem mesmo poderia moldar sua doutrina ao gosto das pessoas, com o fim de obter o afeto delas ou mesmo para evitar que ficassem ressentidas. Afinal, ele não estava buscando a aprovação dos homens, mas a de Deus, por obedecer tudo quanto ele lhe havia ordenado, relativamente ao dever e modo de pregar o Evangelho. Paulo sabia que Jesus é o único caminho, e sair deste caminho estreito e único, significava conduzir seus ouvintes ao caminho amplo da perdição. João 14:06 respondeu-lhe Jesus, Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Os judaizantes estavam misturando a fé com as obras, para a salvação, e a graça do Evangelho com as exigências cerimoniais da lei, com o fim de escaparem das perseguições que teriam que enfrentar dos judeus, caso pregassem um evangelho que não se amoldasse ao gosto deles. Paulo reforçou seu argumento dizendo aos Gálatas que não havia recebido seu evangelho por meio de qualquer homem, mas diretamente do próprio Cristo. Como os judaizantes se gloriavam no conhecimento deles do judaísmo, Paulo relembrou aos Gálatas que eles sabiam como ele havia sobrepujado a muitos da sua idade no judaísmo, e como era extremamente zeloso da tradição religiosa que havia recebido de seus pais, a ponto de ter sido um perseguidor implacável da igreja. O seu argumento se centralizava então, no fato de que se fosse o caso, seria muito mais cômodo para ele ter ministrado aos Gálatas o mesmo ensino dos judaizantes, até mesmo de uma forma mais elevada do que a deles. Se não o fizera, era então para eles refletirem no fato de que a doutrina que lhes havia ensinado era superior à que lhes estava sendo ministrada pelos judaizantes. Na verdade, Paulo havia renunciado a ela, não às escrituras do Antigo Testamento, mas ao falso ensino de que a salvação era consequência de se guardar toda a lei de Moisés, inclusive a cerimonial, coisa que jamais foi ensinada por Deus nas Escrituras como sendo o caminho da salvação eterna. A salvação é pela graça, mediante a fé, e somente isto. Nada mais. Deste modo, nós vemos Paulo revelando ao mesmo tempo 2 coisas importantes. A primeira que ele era indigno como qualquer outra pessoa, da salvação, porque todos são pecadores,
e, no seu caso, havia agravante de ter sido perseguidor da igreja. Mas, como a salvação não é segundo nosso mérito e obras, mas pelo Deus que ama de modo incondicional, segundo o exercício de pura graça e misericórdia, ele chamou Paulo pela sua graça para ser apóstolo dos gentios, desde o ventre da sua mãe, verso 15. Ele afirma que aprouve a Deus revelar Jesus nele, que fora perseguidor da igreja, para que o pregasse entre os gentios, verso 16. Quando isto ocorreu, ele não consultou nenhum homem, nem voltou para Jerusalém para consultar os que já eram apóstolos antes dele, mas viajou de Damasco, onde havia se convertido, para a Arábia, tendo retornado a Damasco, verso 17. Somente depois de terem decorrido 3 anos, que ele se dirigiu a Jerusalém para se avistar com Pedro, tendo permanecido com ele 15 dias, verso 18, e não tinha visto nenhum outro apóstolo, senão Tiago, irmão do Senhor, segundo a carne, porque era também filho de Maria, verso 19. Depois disto foi para Síria e Cilícia, verso 21, e nesta ocasião não era conhecido de vista pelos cristãos da circuncisão, mas eles souberam que aquele que antes os perseguia, anunciava a fé que antes destruía, verso 23, e davam glória a Deus pela sua graça, longanimidade, amor e poder, manifestados na vida de Paulo, verso 24. Deste modo, o apóstolo estava, pelo seu próprio testemunho, encorajando os Gálatas a confiarem na bondade, longanimidade e misericórdia de Deus para renová-los na graça da qual haviam se afastado, uma vez que havia lhes demonstrado como ele próprio havia sido salvo e eleito pelo Senhor para ser o apóstolo dos gentios desde o ventre de sua mãe. O argumento aqui era o de que eles confiassem que a salvação é exclusivamente pela graça de Deus. Então, havia oportunidade para que fossem reconciliados com seu Senhor e Salvador, por causa do seu grande amor e misericórdia. Se Cristo havia se revelado não somente a ele, mas nele, que antes era perseguidor da igreja, quanto mais não poderia ser favorável aos Gálatas que haviam sido enganados por falsos apóstolos, pastores e mestres, que falavam em nome de Cristo, mas com um evangelho totalmente diferente do verdadeiro evangelho, que se funda na graça de Deus e não nas obras meritórias dos homens. Nem mesmo debaixo da autoridade dos apóstolos de Jerusalém, Paulo se encontrava, porque fora chamado pelo Senhor para ser apóstolo como eles, com a mesma autoridade, para ministrar aos gentios. Por isso, ele deixa registrado que foi ter com Pedro somente 3 anos depois de ter viajado para a Arábia e ter retornado a Damasco. Isto implica que o evangelho que ele pregava era o mesmo evangelho que era pregado por Pedro e pelos demais apóstolos.